Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite aqui os presenciais, boa noite os de casa. Boa noite. Nós vamos dar início à nossa reunião e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Senhor e Mestre amado. Pedir a eles que abençoem e autorizem a realização da nossa reunião nesta noite. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Seu nome, Senhor, para estudar os Teus ensinamentos por meio do Teu Evangelho de amor. Por favor, Senhor, sê conosco, nos intua, nos oriente, nos mostre, Senhor, a melhor perspectiva de olhar para a lição da noite. Que o Newton possa ser bastante inspirado, intuído, trazendo para nós com fidelidade a doutrina, o tema da noite. Que todos aqueles que estejam a caminho aqui do presencial, que venham em paz e segurança, aqueles outros que ainda se reunirão a nós pelo online, que também estejam em paz e segurança. E que os nossos corações se mantenham sempre muito agradecidos por tudo que recebemos do Teu amor, Senhor. Nos abençoe e nos permita ter mais uma boa noite de trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, porém ajuda-nos a libertarmos de toda limitação e imperfeição que ainda trazemos em nós. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Então a Karina vai fazer a leitura da harmonização para nós. O tema é Além do corpo físico, depois da morte do corpo. A frase amiga que ouvermos proferido no estímulo ao bem será um trecho harmonioso do cântico de nossa felicidade. A opinião caridosa que formulamos acerca dos outros converter-se-á em recurso de benignidade da justiça divina no exame de nossos erros. O pensamento de fraternidade e compreensão com que nos recordamos do próximo transformar-se-á em fator de nosso equilíbrio. O gesto de auxílio aos irmãos de nosso caminho oferecer-nos-á farta colheita de alegria. Mas igualmente, além do túmulo, a maledicência que partiu da nossa boca será espinheiro a provocar-nos dilacerações de ordem mental. A nossa indiferença para com as amarguras do próximo nos aparecerá por geada desoladora. A nossa preguiça surgirá por gerador de inércia. A nossa possível crueldade exibirá na tela de nossas consciências constantes repetições dos quadros deploráveis dos nossos delitos e de nossas vítimas, compelindo-nos à demora em escuras paisagens purgatoriais. A morte é o retrato da vida. A verdade revelará na chapa do teu próprio destino as imagens que estiveres criando, sustentando e movimentando no campo da existência. Se desejas alegria e tranquilidade além das fronteiras do cinza sepulcro, semeia enquanto é tempo a luz e a sabedoria que pretendes recolher nas sendas da ascensão espiritual. Hoje, plantação, segundo a nossa vontade. Amanhã, seara, conforme a lei. Se agora cultivamos a treva, de certo encontraremos depois a resposta respectiva. Se, porém, semearmos o amor e a simpatia onde nos encontramos, indiscutivelmente mais tarde, penetraremos a luz e a beleza da imortalidade vitoriosa. Boa noite a todos.
Eu prometo não ser sucinto, viu, Estevão? Vou falar pelos cotovelos, viu? Então, o tema da noite se refere a uma lição do livro Instruções Psicofônicas, que não foram normalmente os livros na psicografia, vinha na psicografia de Chico Xavier, mas Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além foram 2 livros que foram falados em reuniões públicas, né? Só que tinha um problema. No tempo que o senhor Manuel era criança, havia taquigrafia nos tribunais e tudo, e as pessoas falaram, vamos pegar um taquígrafo para anotar tudo, né? Acho que tinha um taquígrafo na época de Jesus, para se ir atrás dele anotando, creio que sim, porque... Mas uma alma boa, um tal de Pastorinho, Carlos Pastorinho, ele emprestou um gravador. Então eles começaram a gravar as reuniões, e a partir dessas gravações fizeram 2 obras por orientação dos espíritos. O tema é a lição da cruz. Cruz, a gente está acostumado a ver uma cruz nas igrejas, no parlamento, alguns recintos públicos, alguns lares, uma cruz. Mas este símbolo, no começo, teve cruz desde a Índia, aparece este símbolo lá. Nos tempos logo após o sacrifício de Jesus, a cruz ela foi um sinônimo de desonra. Então as pessoas não queriam usar a cruz como símbolo, evitavam, sentindo que aquilo tinha sido um ambiente de suplício, reportava sofrimento. E passou um tempo, disse assim, que a cruz, que era ignomínia, sinal de ignomínia, sinal de desonra, de agressão, se transformou em um símbolo emocionante da fé cristã. Serviu para identificar e converter cristãos. Quando os cristãos chegavam num determinado lugar, via este símbolo. Olha, tem centenas de tipos de cruz. A pessoa gastou muito tempo imaginando cruz de Malta, tantos, e a cruz mais próxima do que se pensa ter sido Jesus sacrificado é essa, como um poste vertical e uma travessa horizontal. Então entende-se que essa deva por causa do encosto da cabeça. Bom, o espírito Osias Gonçalves, ele era pastor protestante. Ele veio dar uma comunicação. Isso em 1954, abril de 54. Ele então reporta o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, onde que Jesus anuncia, isso dito por João Evangelista, que era um discípulo muito próximo de Jesus por afinidade. Eles se entendiam muito bem. Disse Jesus: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Algumas palavras muito próximas disso. Onde eu for, vocês irão comigo. Era alguma coisa muito próxima. Ou quando eu chegar, eu vos prepararei um lugar. Quer dizer, Jesus falou, logo eu saio daqui, mas eu estarei em algum lugar, vocês não estarão abandonados. Aqueles que entenderem a minha mensagem, que se modificarem, provavelmente estarão na condição espiritual de convivência com o Espírito da minha qualidade, onde ele estiver, no mundo espiritual.
Depois de Jesus ter se configurado o médico do corpo e das almas, onde havia restaurado paralíticos, cegos e leprosos, ancianos, não se fala hoje mais leprosos, né? Utiliza-se o termo anciano. Reconstituído a esperança de muitos, ou seja, Jesus foi produzindo maravilhas, não milagres, maravilhas. Se constituído na esperança de muitos, passar pela transfiguração do Tabor, a experiência do Tabor, onde foram expressos a fisionomia de Moisés, de Elias, né? Jesus ainda se considera como um missionário não erguido da terra. Depois de mostrar a sua qualidade espiritual, o seu domínio sobre a matéria, ele não se considerava ainda desligado da missão, creio eu. Não da sua qualidade, porque estando no corpo ou fora dele, Jesus continuava sempre sendo o mesmo Jesus, o mesmo Espírito grandioso. Mas ele tinha vínculos ainda, tinha algo a fazer. Não se considerava erguido da terra. Em determinado momento, Tomé aparece perto de Jesus, quando ele chega junto aos apóstolos, que estão num lugar fechado, e aparece Jesus, que eles não reconheceram. E Jesus começa a falar, aí reconheceram Jesus. O Tomé, orelhudo funcento, quis colocar um dedo na ferida. Deixa eu colocar o dedo na ferida. Não, Tomé, eu ainda não fui ao meu Pai. É mais ou menos próximo do que ele disse, eu ainda não deixei a terra, eu não fui arrebatado a meu Pai. Ou seja, ele tinha ainda, o seu corpo espiritual ainda tinha traços característicos da formação perispiritual, do qual ele foi adornado para encarnar entre nós, porque ele não tinha mais condições de encarnar entre nós, ele já estava emancipado. Aludia a ele os testemunhos perante os sacrifícios pelas quais passaria. Ele faz uma espécie de alerta, ou anunciado: olha, eu vou passar por dificuldades, né? Não vai ser uma passagem simples, não vai ser. Reportava o sacrifício, aí ele vai falar sobre a lição da cruz, é um sacrifício, né? A cruz então passa a ser um sacrifício redentor, um símbolo de um sacrifício redentor. A cruz deixou a ser aquele objeto de madeira que era um símbolo da crucificação, mas era um símbolo das provas, das vidas que todos os seres que encarnam nesse planeta passariam. Reportava ao sacrifício como a auréola da vida, o coroamento de transformação, onde a cruz era o símbolo do sacrifício redentor para todos. Por exemplo, a coisa fala assim, né? A esposa do Paulo falou: essa é a minha cruz, né? Ela fala assim: essa é a minha cruz. Ele está dizendo: tu me dá trabalho, né? Uma criançona, não é assim, Paulo? Fala, eu também escuto isso, viu? Não é só você. Afirmava Jesus, olha só, afirmava Jesus: aceita as aflições do mundo como recurso para a elevação, aceitando os pontos nevrálgicos do passado no seu destino e no presente. Mas vai dizer um pouco mais: não goste de sofrer. Não é para gostar de sofrer, mas não é para repudiar o sofrimento. Ele tem uma utilidade. Uma utilidade
que visa restaurar algumas imperfeições construídas num passado imemorial muito distante. Aceita, porque não é uma maldição divina, não é isto. Não goste de sofrer, mas aceita e tente aprender com o sofrimento, não fuja dele. Ninguém passará incólume entre as dificuldades da terra. Ou seja, ninguém passará sem uma dificuldade. Ninguém passará, entendeu? Em sombra e água fresca na terra. Porque aqui não é lugar para isso. Não desejar sofrer, porém não se revolte e não repudie a sua importância, a importância do sofrimento. Os grandes avatares, os grandes espíritos, orientadores espirituais, os grandes, aqueles que marcaram, sempre passaram por dificuldades. E todos venceram a sua cruz, o seu obstáculo, porque a transformação de quem estava naquele ambiente de aprender com ele era a resistência o suportar a dor, o suportar a humilhação, a agressividade, ao desencanto que o mundo lhes proporcionava. Então diz assim: arrojados ao pó do amolecimento moral, atrairemos apenas a piedade dos transeuntes e o lamaçal do caminho, porque nós recusamos as bênçãos das lutas redentoras. Quando as dificuldades se nos apresentam e nós encontrarmos um caminho mais fácil, um caminho que provoca um desvio imoral em relação à dor, fugir a qualquer custo. Por exemplo, se me cabe justificar alguns atos e eu transfiro para o seu Manuel. Seu Manuel, não fui eu que fiz na delação premiada da vida. O seu Manuel que é o culpado e ele paga por mim. É claro que nesse lamaçal de desvios, de covardias, o que vai acontecer? O mundo passará a me olhar como um ser frágil, objeto do escárnio, porque essa pessoa cuja prova incidiu sobre esta pessoa significava que tinha ombros fortes para suportar e não aguentou o tranco, se separou da responsabilidade. O Divino Mestre nos ensinou pela fé robusta a usar o fracasso como chave de elevação. Por meio da fé, uma fé inquebrantável, e quando esta fé não é tão forte quanto gostaríamos que fosse, pedir socorro. Ninguém que pediu forças para vencer as dificuldades foi abandonado por Jesus e nem pelos outros trabalhadores. E veio para a vida. Tenho provas que parecia que eu dava conta e não estou dando conta. Peça socorro. Não se acorda, não se envergonhe, não tenha orgulho. Me ajude, eu preciso de ajuda. Pois fazemos aqui na terra. Preciso de ajuda. Traído pelos homens, demonstrou lealdade a Deus. Traído pelos homens, logo se pensa em Judas Iscariotes. Não! Judas era um só entre muitos
mais próximos, com exceção de Maria e algumas mulheres, ficaram observando e tentando dar o auxílio, né? Mas ele estava preparado para isso. Quando alguém erradamente diz Jesus, coitadinho dele, ele não sabe o que está falando. Jesus não era coitadinho, coisa nenhuma, era um espírito vertical. E os que o observavam na horizontal. Ele era um espírito soberano, escolhido pelo Criador a ter estas provas. Então Judas Iscariotes, posteriormente, o grande trabalhador Leon Denis escreve o livro Joana d'Arc e ele tinha autoridade moral para falar e autoridade moral em relação aos espíritos. Para trazer naquela obra era Joana d'Arc, a reencarnação de Judas Iscariotes. Era uma mocinha, coitadinha nada, era um belo do espírito, extraordinário. Enfrentava todas aquelas perseguições, a fogueira, enfrentava tudo aquilo e não recuava. Eu tenho visões, sim. Eu vejo, eu falo, eu tenho. Não recuou. O recuo que Judas teve, não teve depois como Joana d'Arc. Aproveitou a aflição para demonstrar paciência e equilíbrio. Quando todos o chicoteavam, quando cuspiam, quando lhe deram fel na boca para beber, o corpo sangrava, mas Jesus, Pai, perdoe essa gente, eles não sabem o que fazem. É o mesmo que dizer, Senhor, são bebês espirituais, são crianças. Isso que eles estão fazendo comigo é porque eles não entendem algo mais profundo que um momento. Um dia, cada um desses que me maltratam será meu defensor. Escarnecido, valeu-se de amargura para exercer o perdão. Jesus não perdoou ninguém. Jesus não perdoou. Jesus disse, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, por que Jesus não perdoou? Será que ele ficou magoado, ficou com ódio? Não. Só perdoa quem se sente ofendido. A mesma situação um dia foi o Mahatma Gandhi na Índia. Alguém o ofendeu de uma forma grosseira, percebeu o que tinha feito, caiu a ficha. O Mahatma quer dizer a grande alma. Mahatma, o senhor me perdoa? Não. Todo mundo espantado, meu Deus do céu, a grande alma não perdoa. Por que o senhor não perdoa? Porque eu não me senti ofendido, eu não tenho que perdoar. Isso Jesus já havia dito. Nos sentimos tranquilos diante de um céu sem nuvens, mas diante da tempestade ameaçadora, se desfazem nossas energias. No nosso nível de percepção é compreensível. Compreende-se. Nós não somos de ferro ainda. Futuramente, as mesmas nuvens não nos atemorizarão. Assim como Jesus foi levantado da terra, alçado ao plano espiritual mais excelso, após vencer com sacrifício
e realizar sua missão divina por amor. Nós também seremos levantados da terra quando purificarmos nossos sentimentos, mesmo sob o guante, a aflição da dor por testemunho. Sabe, os nossos medinhos, os nossos temores, é proporcional ao estágio evolutivo nosso agora. Não se envergonhe da lágrima que corre quando um ente amado parte. E agora vou ficar só. Não há gente aqui que não sente isso. O Espírito Emmanuel diz: não se envergonhe das tuas lágrimas, não. O primeiro sinal que há amor é sentir a ausência daquele. É sentir que houve um desligamento. Uma coisa é você ver a pessoa na tua frente tomando um cafezinho, sentado assistindo o Silvio Santos. Outra coisa é você ver uma cadeira vazia, um sofá vazio. Puxa vida, então eu não tenho fé. Bobagem. Há um longo processo entre o nosso mundo ainda um tanto grosseiro interiormente e um dia o domínio sobre a morte. Ainda temos medo da morte. Graças a Deus. Estevão, você tem medo de morrer, Estevão? Não muito, viu, professor? Pois, olha, medo da morte não é desonra para ninguém. Não, mas não tenho muito não, doutor. O problema maior não é ter medo da morte, é ter medo da vida. Viu? Eu tenho medo que depois da morte está me esperando. Então, a lição da cruz é uma maneira de enxergar o sacrifício não como castigo divino, não como uma maneira que o Criador nos fez para amedrontar. Provavelmente Jesus tenha sido, digamos assim, sutil para se contrapor às opiniões mosaicas do passado, onde o Jeová, o Deus, né, o Senhor, tinha critérios muito particulares. Não gosto desse. Dá um relâmpago nessa pessoa aí. Pô, aquele lá queima a casa dele. E aquele lá, eu gosto dele. Dá uma fortuna para ele. Acho que Jesus, na sua sutileza, tentou destacar os acontecimentos divinos em relação ao ser humano, dizendo: não tema, use a dificuldade natural do plano evolutivo de vocês, que Jesus disse assim: a felicidade não é deste mundo, mas ele não disse que a redenção não era desse mundo. A felicidade, do jeito que entendemos, não é daqui não, aqui não é lugar de passar férias, mas a redenção é desse mundo, uma parte dele. A redenção do nosso plano provavelmente é feita com suor no rosto e muita dor, muita tristeza neste momento, e no próximo momento, provavelmente aqui ainda nesta terra, trabalho, dedicação. Os espíritos que acompanham os seres viventes que somos nós aqui sabem que esta vida aqui é uma vida de grandes transtornos. Você pensa que eles ficam debochando da gente? Os nossos espíritos, digamos assim, obsessores, temos aqui uns mais, outros menos, mas temos, né, pela nossa qualidade de desenvolvimento. Esses talvez, você doutrina, lá você fala,
você fala para ter coragem, para perdoar. E por que você não faz agora? É assim. Esses tacam na cara da gente. Os superiores não, falam, fica firme, nós passamos por isso aí que vocês estão passando também. Como disse aquela metáfora do anel, que o rei deu ao seu filho um anel de ouro e por dentro tinha uma inscrição. E o rei disse: olha, eu vou te dar um anel, porque um dia desse eu vou sair daqui, sair do reino, eu vou para outro lugar, vai chegar o meu dia. Então, eu vou te dar um anel para você usar em duas condições. Quando você estiver extremamente alegre, eufórico e contente, lembra de mim? Você pega o anel e lê o que está escrito. E num outro momento, quando você estiver desesperado, agora não tem saída, o que eu faço? Não vejo o horizonte na minha frente, é o caos. Aí você pega o anel. No primeiro caso ele olhou, estava escrito: isto vai passar. E aí ele olhou no segundo caso, estava escrito o mesmo anel: isto vai passar. Que a gente olhe as nossas aflições, nossos tormentos, as nossas incertezas, olhe o anel do rei: isto vai passar. E esse passar para o rei é passar a dificuldade, superar a dificuldade. No anel que Jesus dá para nós, quando lemos, vai passar, mas vai deixar uma modificação em vocês. Tanto na grande alegria, vai deixar um resíduo de um ensinamento profundo. A tua alegria passou, porque ela não é o fim de tudo. A alegria do mundo não é o fim que nós queremos. E também a tristeza do mundo também não é o fim. Quando você aprender isso, você está mais maduro. Bem, o título é A Lição da Cruz, né? Aí nós vemos na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta e a resposta vem que o nosso modelo é Jesus. Aí eu fiquei pensando que o Osias se lembrou desse caso para nos trazer justamente a lição da cruz, quando Jesus passou para exemplificar passagens da nossa vida. E isso que o Newton trouxe do Anel do Rei, a gente conhece uma história que foi com o Chico, num momento de grande aflição na vida dele. Ele não se consolava, era uma coisa muito difícil mesmo. Nós sabemos que o Chico passou por situações complicadíssimas, muito difíceis. E aí ele pediu para Emmanuel perguntar para Maria o que ele deveria fazer. Emmanuel volta depois de alguns dias e fala: e aí, Emmanuel? Ele pega o papel e vai anotar uma psicografia. A Emmanuel falou: não, Chico, não precisa. Ele: como assim? Ela não respondeu? Respondeu: isso também passará. Ele falou: o quê? Ela respondeu: isso também passará. Então, é uma coisa que é muito importante nós pensarmos que tudo isso é decorrente do nosso planeta. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Então nós vamos passar por expiações e vamos passar por provas. Agora, como nós vamos passar por essas provas é o que o Osias oferece nessa mensagem, que nós procuremos nos modelar, ou nos espelhar em Jesus. Como Jesus agiu perante essa dificuldade, perante a traição? Como agiu Jesus perante o abandono? Como Jesus agiu perante os maltratos? E assim por diante, porque se nós considerarmos desde o momento em que Jesus foi preso até o momento lá no Calvário,
foi uma sucessão de sofrimento físico, moral, de todas as ordens. E Jesus, né, o Newton falou, é um espírito vertical. Né? Se ele caiu de pé. Né? Se ele tivesse caído, essa queda ele teria caído verticalmente, bem numa condição daquele que sabe aproveitar. E é uma coisa que nós temos aprendido na doutrina, que é justamente as nossas provas, elas não têm uma finalidade punitiva, porque também a doutrina nos traz a questão da autonomia que nos é dada no nosso livre-arbítrio. Seria punitivo se houvesse alguém de fora nos punindo por aquilo que nós tivéssemos feito. Mas, como nós somos os únicos causadores, né? Lembrando que nós colhemos o que nós plantamos. Então, como nós somos causadores das nossas dificuldades, então não existe uma punição externa, é uma consequência interna daquelas atitudes que nós tomamos. Então, o sofrimento, a dor, essas coisas, elas têm a finalidade educativa. Por isso que é muito importante nós estarmos atentos a cada prova, olhar para a cara dela e falar: o que você está querendo me ensinar? Né? Para cada dificuldade, o que eu vou aprender com você? E a partir de então começar a refletir, porque não necessariamente a resposta vem de maneira imediata, automática. Nós precisamos cavucar um tanto para chegar à conclusão. Como Newton disse, muitas vezes nós precisamos de ajuda externa, de amigos, de parentes, de colegas, de terapeutas. Nós vamos precisar de ajuda para tentar descobrir o que nos levou até aquela situação. Lembrando que vai ser de ordem física, emocional, intelectual, espiritual. Então todas essas coisas nos devem ensinar. E se a gente quiser sair melhor da dificuldade, aprender o que ela tem a nos ensinar. Então, essa lição da cruz, ela é bastante, eu achei assim, um tema bastante forte, no sentido de que, modelo é Jesus. Vamos conseguir fazer tudo como Jesus? Certamente não. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor para que nos aproximemos cada vez mais deste modelo que nos mostra o caminho a ser seguido. Ser seguido para quê? Para evoluirmos, né? E nós determinamos o ritmo de que nós vamos evoluir. Se nós aproveitamos, nós vamos mais rápido. Se nós não aproveitamos, nós vamos ter de repetir a prova, então vamos estar atrasados em relação àquele momento anterior. Então, ou pelo menos no mesmo ponto de partida. Então, cabe a cada um de nós decidir o que quer fazer da própria vida, né? Então, nós temos essas considerações, é um tema riquíssimo, então está aberto, né, para as pessoas que quiserem trazer as suas contribuições, perguntas, estejam à vontade. Posso falar? Pode. Boa noite. Bom, à medida que o Newton foi falando, eu fui pescando algumas palavras e que compuseram o que eu vou falar. Né? De início, lição da cruz. Já começa pela lição. Lição me remete à escola. Escola, aprendizado. Depois ele falou e Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem, estão precisando aprender. Quem aprende faz lição, escola, aprendizado. Novamente por esse caminho. Aí o Newton falou da cruz num determinado momento, ela era vista como um sofrimento, como algo que as pessoas entendiam como um sofrimento, não queriam muito se ligar a isso. Depois a cruz veio com a ideia de redenção. Houve ali um progresso, um aprendizado, uma nova visão das coisas. A cruz continuava sendo a mesma, mas com informações um pouco diferenciadas, né?
Isso me remeteu, quando o Newton falou da palavra trabalho, eu lembrei do significado original da palavra trabalho. Ela vem do latim tripaliare. Tripaliare significa estripar, tirar as tripas. Na época grega, romana, trabalhar era indigno. Quem tinha que trabalhar era o escravo. Os homens de bem, eles eram políticos, eram filósofos. Hoje trabalho é dignidade. Houve uma mudança. A palavra família. Hoje a gente entende família, pai, mãe, filhos. Hoje a família inclusive ampliou, no conhecimento da gente, no entendimento da gente. Família vem de famulus, significa escravo doméstico. Antigamente a família era composta por escravos. Hoje já mudou, já tem uma noção totalmente diferente, O capitalismo deu uma ideia diferenciada à necessidade da família, para o capital, a importância de você ter uma família, para você precisar trabalhar voluntariamente, para você manter a sua família, então você se vende ao trabalho. Você é um sujeito de direito. Bom, outra coisa eu me lembro, por exemplo, eu lembro que quando eu ouvi um provérbio que era assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Aí eu fiquei pensando, gente, o rico nunca vai para o céu. É impossível, porque o camelo passar no buraco de uma agulha, isso é impossível. Então o rico nunca vai ir para o céu. Aí quando você vai buscar a origem disso, você vai perceber que agulha era um nome que se dava mais ou menos como se fosse uma baia de um cavalo, onde você coloca o cavalo. Aí eu entendi, poxa, espera um pouco, aonde põe o cavalo dá para pôr um camelo. Fica apertadinho, mas vai que mais cabe. Então o rico pode ir para o céu. Não é impossível o rico ir para o céu, pode ir para o céu. Então percebe que há um progresso. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: é um aprendizado, são lições. E aí eu cito Hermance na sua obra Reforma Íntima, e cito Chico Xavier, que psicografou Emmanuel no livro Fonte da Vida, onde eles falam que é necessário a fé raciocinada. A fé, ela tem que ser raciocinada, não pode ser fanática, não pode ser de outra forma. Nós temos que raciocinar, pensar, ou seja, perceber que as coisas mudam, que as coisas têm progresso. A cruz era uma forma, agora é outra. A gente tem que aprender, a gente tem que evoluir. Hoje o que nós conhecemos, o que nós entendemos, nós espíritos, o que nós entendemos, talvez ainda esteja longe do entendimento. Muitos espíritos mais evoluídos que nós ainda estão aprendendo e entrando em contato com informações mais adiantadas que a gente nem imagina. Então a gente tem que ter essa visão de ampliar o nosso conhecimento. Então, para mim, a cruz, ela representa uma coisa pesada, uma coisa trabalhosa. O aprendizado, ele é pesado, ele é trabalhoso. Não é fácil você aprender. Tem gente que prefere a preguiça, E quando você é preguiçoso, você vai sofrer, você vai repetir de ano. Então, você vai reencarar de novo. Então, é preciso aprender. A cruz traz para mim essa lição, o aprendizado. É sofrido, mas tem que aprender. E é isso que eu obtive de entendimento dessa palestra, e eu quis complementar um pouco. Obrigado. Mais gostaria de contribuir, perguntar? Acho que vou ter de repetir, porque passou uma moto aqui agora. Alguém mais gostaria de contribuir, perguntar alguma coisa? Por favor. Eu queria que o Newton comentasse. Muitos cristãos dizem, que Jesus passou por esse sacrifício para nos salvar. Isso é muito comum a gente ouvir, principalmente nos dias que se comemora a Páscoa, nos dias antecedentes da Páscoa. Você podia falar alguma coisa sobre isso? Quando se fala em salvar,
conheço uma pessoa que está passando por uma grande dificuldade, por exemplo, num hospital, uma doença muito difícil. Jesus salva, tira a doença do fulano. Jesus é para nos salvar. Eu tenho problemas da minha família, divergências, e por Jesus as dificuldades não existirão mais. Não, salvar não tem essa conotação, esse sentido. Jesus deu as diretrizes. Ele não falou fuja das dificuldades. Ele falou conheça a verdade, ela te libertará, e entenda, se torne resignado, modifique-se, entre em contato com o teu adversário. A tua dor será resolvida por você na vida e na esteira das reencarnações. Não é salvar nesse sentido que estamos com um problema e esse problema, como num passe de mágica, tirarão da nossa existência. Não. Então, é uma maneira de dizer que ele é um espírito que traz a educação como um instrumento consolador, mas não é que vai extirpar das vidas dos seres viventes as dificuldades, não, elas são frutos elas são os estímulos de nossa transformação. Jesus não veio aqui fazer mágica. A mágica quem vai fazer da transformação espiritual é cada ser vivente. E ele disse que não estaríamos só nunca. Ou seja, peça socorro para ver se a dificuldade é acima do seu limite. Na quinta-feira santa, o Espírito Osias Gonçalves, ele fala uma palavra que eu nunca tinha ouvido, endoenças. Logo eu pensei que era doença. Será que os espíritos escreveram errado? Não, endoenças é uma comemoração, é uma cerimônia ligada à Quinta-feira da Paixão, Quinta-feira Santa, dá-se o nome de endoenças. Foi neste ambiente psíquico, lá de Pedro Leopoldo, que foi psicofonado, né? É que ele, o ambiente externo da cidade tinha este clima, digamos, de festividade da Quinta-feira Santa, chamado endoenças. Eu não sei se eu atendi o que era para falar. Porque muitos entendem que aquele ato dá importância para aquele ato do sacrifício de Jesus. E basta ter fé, não precisa ter obra. Não é? Só aquele ato nos salvou, estou tranquila. Jesus o sacrifício de Jesus tirou de nós todas as nossas condenações. Primeiro, não precisa tirar condenação, porque ninguém está condenado eternamente, mas teremos responsabilidades e seremos responsabilidades para a cada ato que agirmos fora dos caminhos da lei divina, do aprimoramento. Então Jesus não veio tirar de nós as dificuldades, não veio falar, vocês estão salvos. Vou dar um exemplo. Depois de Martinho Lutero disse que os justos seriam justificados pela fé, enquanto que os espíritos falam que os justos seriam justificados pela obra, falando a cada um segundo a sua obra. Martinho Lutero falou a cada um segundo a sua fé. Então, você chega, uma pessoa vai numa cerimônia pública e diz: eu roubei, eu matei, eu fiz toda a maldade que me veio à cabeça. O seu líder religioso diz: você crê em Jesus? Creio, então você está salvo.
que diz os Espíritos? Não, você não precisa ser salvo, porque você não está perdido. Você só vai responder com arrependimento, com provavelmente do arrependimento vem um sofrimento. Sofrimento não é dor, dor é física, sofrimento é moral. Quando eu começo a reviver mentalmente as maldades que eu fiz, começo a sentir um sofrimento por ter feito tanta maldade. E depois repor. Aquele que foi lesado, perdendo a vida, terá que ser restituído, dando a essa criatura a continuidade do que lhe faltou. Então, você fez tudo o que fez, você só crê em Jesus, crê. Tudo certo, pode ir para casa, continua a sua vida, porque você está salvo. Não é desta forma que os Espíritos nos ensinam. Não precisa, pode deixar. Mais alguém? Alguém daqui? Alguém daí? Oi, dá tempo ainda, Agatha? Dá sim, Regina. Por favor. Milton, no último mês, no mês espírita, eu venho ouvindo que Jesus vai voltar, até por conta do que a mídia tem colocado no noticiário sobre a guerra de Israel, enfim. Como é que a gente pode entender essa possibilidade de Jesus estar encarnado novamente? Ô Regina, você está ouvindo isso no meio espírita? Sim. Se é no meio espírita, convide, dê de presente um livro dos Espíritos, um Evangelho, porque eu acho que eles não têm esta fonte. Jesus, quando disse que um dia eu não vos deixarei órfãos, um dia eu vos mandarei um Consolador prometido. Ele não diz, eu virei de carne e osso. Isso aí, me perdoe, é delírio. Isso é uma falta de estudar a doutrina espírita. São boas pessoas, são bons pais de família, mães de família, só que não entenderam o ensinamento dos Espíritos. Me perdoe. Não precisa puxar, pode deixar. Quem? Não. Ah, eu achei que tinha uma mãozinha lá. Alguém? Carmen, eu não ouvi você hoje, Carmen. Alguém aqui gostaria? Oi, Agatha, boa noite. Boa noite. Eu ia fazer a pergunta da Regina, Tá. mas então vou aproveitar e vou esticar e vou perguntar: que consolador é esse que Jesus vai mandar? É a doutrina espírita? Ele não vai mandar, ele já mandou a doutrina espírita, Milton. É isso? O que é que consola uma mãe que perde seu filho? Ir no shopping fazer uma compra para trocar todas as roupas com roupas importadas? É ir nos melhores restaurantes? É fazer cirurgia plástica, corrigindo o narigão que tem, usando o narizinho de artista de cinema? Quando se consola, o que consola o ser que sofre? A esperança. Por exemplo, um bom médium, capaz, dedicado, um médium que trocou as suas comodidades por trazer fruto do seu trabalho, como um Chico, como o Divaldo e tantos outros, e vem trazer para aquela mãe uma mensagem do seu filho, da sua filha, contando detalhes que só os dois sabiam. Dizer, mostrar que os espíritos, por pior que eles sejam, mas meu pai, você não sabe o que foi esse camarada.
Deve estar dentro do inferno, que nem fritando no óleo do pastel do japonês lá. Não, o seu pai vai passar por dificuldades, mas não está perdido. Aquele teu filho que você muito quis formar, ver feliz, e se tornou um bandido, não tem mais salvação. Não, Jesus disse que tem salvação. Até que o pai, o bom pastor, não deseja nem mesmo a morte do ímpio. O acaso o que consola? Um montão de pulseiras de ouro? Consolar é mitigar o sofrimento. Não é nem a dor, porque para a dor física tem anestesia, não precisa ser Jesus. Vai no hospital, te dão anestesia, você não sente dor. Sofrimento você pode, se não consolar com sentimentos. Então Jesus veio como consolador, dando a esperança, dando motivos para que a gente não desanime nas adversidades da vida. Então a Zilma vai fazer para nós a prece, as vibrações, e nós vamos acompanhá-la, porque nós sabemos da força que tem a prece, da força que tem as vibrações nas nossas vidas. Boa noite a todos. Mantendo os nossos corações serenados, vamos agradecer essa grande oportunidade de mais uma reflexão, um aprendizado, e que da mesma maneira que recebemos tanto, também possamos doar. Então que chegue as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos a todos aqueles que passam aflições por nesse momento, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Vibremos pelas famílias assistidas aqui na nossa casa, pelas pessoas que estão no livro de vibrações, na caixinha de orações, que os nomes foram digitados online. Vibremos por todos aqueles que nesse momento se recuperam de doenças, tanto do corpo quanto da mente. Vibremos por todos aqueles que amamos, nossos familiares, nossos amigos. E vibremos por nós, para que possamos fazer cada vez melhor, para que possamos progredir, para que possamos dar a nossa contribuição. Pai nosso, que estais nos céus e em todos os lugares, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade hoje e sempre. Pão nosso de cada dia, muito obrigada, Senhor, por não deixar faltar, e perdoe as nossas dívidas, assim que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixes cair nas tentações do mundo, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Zil. Só lembrar as pessoas de casa que agora aqui no presencial nós vamos ter os passes. Então quem puder se manter 5 a 10 minutos em preces, sabemos que a espiritualidade, os nossos mentores nos acompanham e vocês também podem receber o passe onde se encontram. Se puderem se manter uns 5 a 10 minutos ainda recolhidos no seu ambiente. Então foi uma bênção muito grande ter vocês conosco, todo mundo daqui presencial, os de casa.